Bom, pessoal que prestou vestibular FAMEMA 2022, hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro, e finalmente eu consegui aqui uma cópia da prova, né, do caderno amarelo, e vou fazer aqui um comentário sobre a prova. Antes de falar das questões, eu vou falar da prova em si, né, porque foi a primeira vez que o vestibular FAMEMA foi elaborado pela banca da Fundação Getúlio Vargas, né, então realmente a prova destoou daquele formato que a gente tinha na VUNESP, né, que eram questões muito parecidas com a da prova da Unesp, né? Essa prova vai trazer, por exemplo, verdadeiro ou falso, né, julgar itens. Então, assim, o modelo da prova é um pouco diferente. Uma prova relativamente difícil, tá? A primeira questão que a gente vai resolver, que é a questão 26, sobre a Assembleia Geral da ONU, eu acho que é uma questão relativamente complicada de você analisar todos os elementos, né? Embora a resposta em si não seja tão difícil, mas julgar todas as alternativas é um pouco complicado. E uma prova que talvez tenha sido um pouco mais cansativa, até pelo estresse, né, dos candidatos que foram se deparar com um formato de prova novo, né? Tava aquela dúvida de como que seria essa prova, né? Todo mundo ali um pouco ansioso com relação a isso. Mas vamos fazer a prova, né? Aqui eu tive que transcrever essa prova, tá? O caderno que chegou às minhas mãos não estava muito apresentável. Então acho que só por esse esforço extra eu já posso pedir aqui para você marcar como gostei e se inscrever aqui no canal. Mas vamos lá. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em suas sessões anuais, elabora resoluções que são votadas por todos os Estados-membros. Cada voto tem o mesmo peso, independentemente do tamanho do estado, da população, PIB e poderio militar. Motivo pelo qual a Assembleia Geral se tornou um espaço diplomático importante para os países em desenvolvimento colocarem em pauta suas próprias questões. Observe o gráfico sobre os assuntos mais abordados em porcentagem nas resoluções da Assembleia Geral da ONU entre 1946 e 2018. Tá, aí você tem 6 gráficos, né? Armamento nuclear, colonialismo, desarmamento e controle de armas, desenvolvimento econômico, direitos humanos e a questão da Palestina. E ali eles oscilam e tal. Mas, galera, toda questão de gráfico, a gente tem que ir lá nas alternativas, porque, afinal, as alternativas serão interpretações desses gráficos, então a gente vai ter que ler as alternativas e voltar nos gráficos para ver, né, o que corresponde melhor ali como uma interpretação. Então, vamos descer aqui. Considerando essas informações sobre os temas em pauta na Assembleia Geral da ONU na segunda metade do século XX, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, item A. Entre 1950 e 70, os temas relativos ao colonialismo predominaram, pois foi um período intenso de lutas pela descolonização e consequente criação de novos países autônomos, sobretudo nos continentes africano e asiático. Então, 1950 a 70 é este segundo gráfico da linha de cima. Realmente você vê que na primeira metade dele há uma grande variação, mas repara que nos picos mais altos, de fato, o tema do colonialismo aparece ali abordado de uma forma que nenhum outro gráfico repete. Ou seja, em alguns momentos, de fato, você tem uma predominância desse debate. Mas você tem outros momentos em que, né, essas resoluções praticamente não acontecem. Então, quer dizer, você tem alternâncias, né, você tem uma amplitude ali muito grande. Pode ser. O problema aqui é o predominante. Porque, de fato, na segunda metade do século XX, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o processo de descolonização da África e da Ásia. Resta lembrar que, por exemplo, a Guerra do Vietnã se inicia nos anos 50 como parte da independência da Indochina em relação à França. E na década de 70 nós temos ali as independências das colônias portuguesas, né, que são os últimos processos de descolonização da África. Então, assim, está coerente, mas vamos ver se não tem uma interpretação mais interessante, né? B. A partir dos anos 80, o debate sobre desarmamento e controle de armas cresce em resposta à implementação do programa militar soviético Guerra nas Estrelas, marcado pelo lançamento de naves não tripuladas ao espaço. Bom, a partir dos anos 80, se você olhar, são os gráficos 1 e 3 da linha de cima. De fato, a partir dos anos 80, você tem uma crescente nos dois.
Então é esse. Mas aí é que está o problema, pessoal. Guerra nas Estrelas é o nome de um programa de armas do governo americano, do governo Ronald Reagan, que pegou o sucesso ali do filme, né, do George Lucas e colou, que era um sistema de satélites que faria uma defesa contra o lançamento de mísseis soviéticos e tal, mas não é um programa soviético, é um programa americano. Então tá errado o contexto. A C, nos anos 70 e 80, a agenda do desenvolvimento econômico está relacionada aos impactos do choque de alta do petróleo, em função da criação do Estado de Israel e da Guerra do Golfo. Bom, os choques do petróleo são ali 73 e 79. Ok, anos 70 e 80, né, porque transborda para os anos 80. O problema aqui é o seguinte, o choque do petróleo até tem uma certa relação com a criação do Estado de Israel, porque tem a ver com as tensões, com as guerras ali do Oriente Médio, mas não com a Guerra do Golfo, porque a Guerra do Golfo já é da virada para os anos 90, não tem a ver com os choques do petróleo, já é no governo do George Bush, pai, né, que sucedeu o Ronald Reagan. Então tá anacrônico isso aqui. O D vai falar que nos anos 70 as discussões sobre direitos humanos se intensificam e a Assembleia Geral da ONU lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecendo como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Então, o problema é que essa declaração é dos anos 40, não é dos anos 70, né? Então, aqui está anacrônico também. E vamos ver aí, né? Nos anos 90, a questão Palestina assume centralidade dos debates em função da aprovação da Resolução 242 pela ONU, determinando a saída das Forças Armadas israelenses dos territórios ocupados de Jerusalém Oriental, Península do Sinai, Cisjordânia e Colinas de Golã. Aí você vai aqui no gráfico, que é o terceiro aqui da linha de baixo, e vê que realmente na década de 90 você tem uma crescente na discussão sobre a Palestina e na década de 90 você pode dizer que de fato assume centralidade. Mas aqui nós temos um problema. Primeiro que essa resolução 242, ela é do Conselho de Segurança, ela não é da Assembleia Geral. Só aí já poderia ser um problema. Mas ela não é dos anos 90. Ela é dos anos 60. Ela é uma resolução da ONU no contexto da guerra entre árabes e Israel, né, e o Egito, justamente quando você tem aqueles conflitos de expansão do Estado de Israel. Então, a melhor questão, a melhor interpretação, a melhor alternativa aqui é a alternativa A, que fala do contexto de descolonização, tá? Então, aqui você tinha que marcar a A. Não vai ter nenhum tipo de controvérsia, tá, nesse gabarito, mas eu achei uma questão complicada porque pede um conhecimento de uma cronologia, né, muito específica de questões ligadas ali à ONU, né. Bom, questão 27, né, da prova amarela era essa questão que tinham 3 movimentos de rebelião colonial: Confederação dos Tamoios, Guerra dos Bárbaros e Guerra dos Mascates. E aí pedia para você relacionar, né, com essas 3 informações. Então vamos lá. Conflito girou em torno da disputa de cargos na Câmara de Olinda e Recife. Criação da Câmara de Recife opondo os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife a respeito da nova municipalidade. Bom, pessoal, Olinda e Recife aqui já de cara é a Guerra dos Mascates. Então aqui já não tem conversa, tá? E aí, o que acontece? Nos sobra Confederação dos Tamoios e Guerra dos Bárbaros. Se você não soubesse do que se trata e fosse olhar as alternativas, vamos lá. Você já ganhava que só pode ser a alternativa C, porque é a única que começa com a Guerra dos Mascates, o que acabava tornando essa questão aqui relativamente fácil. Mas vamos lá, né? Guerra dos Tamoios e a Guerra dos Bárbaros. A Confederação dos Tamoios e Guerra dos Bárbaros. Vamos ver só se está certo. O embate envolveu portugueses, franceses e as tribos Tupinambá, Guaianás, Aimorés, Termiminós e um conjunto de lutas e conflitos que se expandiu
por mais de uma década, até a expulsão dos franceses e seus aliados indígenas do Rio de Janeiro. Tá. E se você for olhar aqui, a Confederação dos Tamoios vai de 1554 a 1567, ou seja, pouco mais de uma década. Então, de fato, né, é 3, 1, e aí sobrava o 2. Por quê? A Guerra dos Bárbaros se espalha do século XVII ao século XVIII. Né? É bem mais do que 2 décadas. Então, ó, que é a rebelião dos tapuias, né, que são os indígenas, contra os colonos no nordeste da América Portuguesa, decorreu da expansão de plantações e criações de gado de colonos em territórios dos nativos. Essa aqui provavelmente você nunca ouviu falar, tá, num contexto de sala de aula. Mas a Confederação dos Tamoios é um desdobramento da invasão francesa ao litoral sudeste do Brasil, né, ali a Baía da Guanabara. Então, era aqui a alternativa C, né? E tem 3, 1 e 2. Então, era Guerra dos Mascates, Confederação dos Tamoios e Guerra dos Bárbaros. Tá? Questão até simples de resolução, se você ficasse atento a isso. E a Guerra dos Mascates é um item que a maioria não teria grande dificuldade de resolver. Agora, vamos aqui a 28, que é uma questão sobre o Banco Mundial, né? Por isso que eu falei, essa prova tem muito mais cara de uma prova de relações internacionais, né, de ONU, né, desses organismos internacionais, do que realmente uma prova de história antiga, medieval, né, aquele padrão que a gente está acostumado. Né? Então, olha lá, em 2015 o Banco Mundial apresentou a prováveis investidores as condições para realizar negócios em 189 economias do mundo. O documento enfatizou o avanço dos processos de desregulamentação e das facilidades de acesso ao comércio internacional. Claro, Banco Mundial, né? Galera, o FMI, a galera é pró-neoliberalismo, né? A respeito do papel do Estado na economia global no século XXI, avalie as alternativas a seguir. E aqui é interessante, né? Porque o enunciado fala da desregulamentação, você já vê, Estado mínimo, Estado não vai servir para nada, né? A galera ANCAP já vibra na cadeira, né? Mas calma, que não é bem assim, não. Os Estados nacionais continuam sendo peças estratégicas da globalização econômica e financeira, porque é no interior da máquina estatal que são gestados os mecanismos monetários, cambiais e fiscais que conectam o mundo. Sim, quem emite dinheiro é o Estado, quem faz política cambial é o Estado, fiscaliza, aplica regra, aplica tributos é o Estado. Toda discussão econômica global é feita a partir de reuniões entre representações de estados. G20, Fórum Econômico Mundial, você tem ali representações de estado. Não é o mercado que vai lá sozinho. Então, é isso, né? Mas e o Bitcoin? Então, não. Isso aqui faz sentido. 2. O papel do Estado na economia continua relevante na contramão do receituário neoliberal, sobretudo nas economias do leste asiático, como a China, que ultrapassou o Japão e a Alemanha, tornando-se fábrica do mundo. Sim, a China cresce absurdamente por conta de, por exemplo, pesados investimentos em infraestrutura, que são obras capitaneadas pelo Estado. Quando você vê países em crise econômica, normalmente se cobra do Estado uma solução. É porque o Estado não viabiliza negócios, é porque o Estado não investe, é porque o Estado não supre certas demandas, né? Então, é interessante, né? 3. A globalização gerou menor interdependência entre sistemas econômicos nacionais, de modo que o funcionamento dos mercados em cada país responde às crises econômicas, negociando a inadimplência ou investimentos bilateralmente, como no caso de nações da zona do euro. Não, mas a globalização ampliou a interdependência, né? Então aqui é a alternativa que fala 1 e 2, que aqui no caso é a alternativa C. Então, temos aqui a resposta da questão 28C, né? Item 1 e 2 estão corretos. Que, na verdade, era uma questão que falava, apesar desse receituário neoliberal, a economia mundial ainda é conduzida por uma política entre estados.
né? Essa 29 é uma questão longa, as alternativas são grandes, tá? Mistura aqui vários conhecimentos sobre mundo antigo e Idade Média, né? Basicamente. Um império é convencionalmente considerado uma entidade estatal constituída por extensos territórios, diversas sociedades e culturas integradas sob a autoridade de um imperador. A respeito de algumas experiências históricas imperiais que marcaram o mundo da antiguidade à era moderna, assinale a afirmativa correta. A. O Império Acadiano de Sargão o Grande estendia-se sobre a Mesopotâmia, Egito e parte da Grécia. Chegava até as planícies do Indo, sendo considerado o modelo de império multicultural da antiguidade. Pergunta: vocês já ouviram falar deste império? Não. Então, vamos pensar. Se fosse algo tão relevante e tão significativo assim, como é que isso teria passado batido pelas aulas de história? O grande império da antiguidade é o Império Romano, mas o império que corresponde um pouco a essa descrição de territórios do Egito, Ásia, Oriente Médio, Mesopotâmia, é o Império de Alexandre Magno, o Império Helenístico. Então não é o A. B. O império construído por Alexandre Magno contribuiu para a difusão da cultura grega no mundo antigo, que é o helenismo, e ambicionava criar um império universal, do qual pretendia ser soberano de origem divina. O que é império universal? Que abarcasse todo o mundo conhecido. Mais provável aqui é o item D. Mas vamos ver todas as alternativas antes de marcar alguma. C. O Império Romano do Oriente sobreviveu ao colapso de Roma como Império Bizantino, ok, e se expandiu em direção ao Oriente, anexando os territórios islâmicos sob domínio do Califado Omíada. Só que não, porque o Império Bizantino posteriormente foi dominado pelos muçulmanos, né? Virou depois o Império Turco Otomano. Então tá errado. É inverso esse processo de expansão. D. O Império Carolíngio, né, do Carlos Magno, né, o império ali dos francos, né, na França, na transição para a Idade Média, estava baseado na centralidade administrativa e legislativa do imperador, que, para unificar os territórios sob seu controle, aboliu o sistema fragmentado e pessoal de suzerania e vassalagem. Não, porque é justamente do Império Carolíngio que se fragmenta, que não consegue manter unidade, que surge o feudalismo. Então tá errado. E aí, o Império Espanhol dos Habsburgo representou o ideal de reconstituição do Império Romano sob os princípios cristãos na época moderna. Por isso, os domínios da Espanha na Europa, África e América constituíam o Sacro Império Romano. Bom, aqui tem várias coisas erradas. Primeiro que Sacro Império Romano é um nome que a gente dá para o Império Alemão da Idade Média. Segundo, o Império Espanhol do Habsburgo, né, Filipe II, Habsburgo, não é uma reconstituição do Império Romano, primeiro porque ele não é senhor da Europa inteira, o que seria uma estratégia né, uma lógica do Império Romano. Segundo, porque ele tem colônias na África e na Ásia e América. A Ásia e a América nunca foram territórios submetidos ao domínio romano. Então, aqui a melhor alternativa é a alternativa B, que fala, né, do helenismo, né, do Alexandre Magno, dessa ideia de constituir o grande império da antiguidade, que era um sonho dele, né? Obviamente ele não concretiza. Mas aqui é a alternativa B. E aqui a questão 30, né, a última alternativa, uma questão de verdadeiro ou falso. Em 2 de dezembro de 1823, James Monroe, presidente dos Estados Unidos, em sua mensagem anual ao Congresso, anunciou que viria a ser conhecida como Doutrina Monroe. E aí tem um trecho dela. Julgamos propícia essa ocasião para afirmar como princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Bom, com base no trecho, analisa as afirmativas a seguir sobre a doutrina Monroe e as relações entre os Estados Unidos e a América Latina na primeira metade do século XX. Então vamos lá.
é uma doutrina elaborada no contexto da afirmação das independências da maior parte das ex-colônias ibéricas da América. Sim, aqui está correto, né? Porque ele inclusive fala aqui, ó, em virtude da condição livre e independente que adquiriram. Né, estamos falando. Basta lembrar o seguinte, né? Isso aqui é 1823, o Brasil fica independente em 1822, né? Caráter defensivo que ficou associado ao slogan América para os americanos. O caráter defensivo aqui é que é complicado, né? É que é defensivo no sentido de manter os europeus afastados da América, o que também era do interesse norte-americano, né? Também era um país que vinha de uma independência contra os ingleses no século XVIII, mas tinha tido uma guerra com os ingleses novamente no início do século XIX, né? Então a primeira é verdadeiro. É um discurso contra o predomínio britânico na região e legitimador dos interesses intervencionistas do imperialismo americano, que queria tornar-se potência hegemônica na região usando a política do grande porrete. Bom, primeiro, não é apenas contra o predomínio britânico, é contra qualquer predomínio europeu. Outro detalhe é este termo. Política do grande porrete, né, o Big Stick, ele é um desdobramento da doutrina Monroe, mas é uma militarização da doutrina Monroe feito pelo presidente Roosevelt na virada do século XX, né, o primeiro presidente do século XX dos Estados Unidos, que militariza, né, a política externa americana. O Monroe não, eram relações diplomáticas sem o componente militar, então o item 2 aqui está incorreto, tá? E aí nós temos aqui na sequência um terceiro item. É uma estratégia de relacionamento com a América Latina pautada pela colaboração econômica com o fim de formar mercados externos para produtos e investimentos da nascente indústria norte-americana. Isso aqui é plausível para a América Central, México, Caribe, tá? Não para a América do Sul, que ao longo do século XIX ainda vai continuar muito atrelado à economia inglesa, né? Mas o problema aqui é o seguinte, né? Conhecida como política da boa vizinhança. Só que política da boa vizinhança é muito associado já ao século XX, especialmente ali ao contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Zé Carioca, aquela coisa toda, Brasil participando da guerra, depois o governo Dutra, né? Então seria verdadeira, falsa e falsa. Alternativa, correta aqui no caso seria a alternativa D, tá? Dessa questão de número 30, no caso aqui da minha prova, né? Tem que ver, não sei se as outras mudam só as alternativas ou muda a ordem das questões, tá? Mas, bom, foram essas as 5 questões aqui da prova da FAMEMA. Pessoal, coloca aí nos comentários o que você achou da prova, achou mais fácil, achou mais difícil, não gostou ou gostou desse modelo de prova, tem alguma dúvida, marcou alguma alternativa diferente e não ficou muito claro, né, por que seria a alternativa A ou B, né, que eu coloquei aqui no gabarito. Escreve aí e se inscreve no canal também e fica aí atento para as próximas resoluções e próximos vídeos. Um abraço e até mais.